Som. Graça e paz, igreja. Bom dia. Vamos nos colocar de pé? A palavra se encontra em Ezequiel 47. O rio de cura. Ezequiel 47, 3. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Amém? Meus amados, o Senhor falou muito ao meu coração essa palavra. Ele disse para mim: filha, eu sou esse rio de água viva, rio de cura. E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, Ele vai nos levando a lugares mais profundos, a águas mais profundas. E que nesta manhã Ele nos convida a ir mais fundo na presença dEle. E que nós não tenhamos medo de quando a gente estiver lá no profundo, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais, você não vai ter mais controle sobre você, porque é aí que o Espírito Santo vai fazer através de você. Então que essa manhã a gente não venha ter medo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade esta manhã. Pai, que a gente não tenha medo, Pai, que a gente possa ir mais fundo em Tua presença. O Senhor nos convida, Pai, a ir mais fundo, Pai, mais fundo em Sua intimidade, Espírito Santo. Que o Senhor é livre aqui nesta manhã, Pai, para curar, para renovar, para restaurar, Espírito Santo. Venha ficar conosco, Pai, nesta manhã. É o que te pedimos, Pai. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Quem está feliz por estar aqui hoje? Amém. Vamos adorar o Senhor com toda alegria nessa manhã maravilhosa. Amém, Jesus. Temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes,
Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oh Jesus, estamos olhando para os montes, Deus, que sabemos, Senhor, que é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, porque Tu és fiel em nossas vidas. Adore a Ele. Essa é a oportunidade que você tem de estar próximo ao Pai, é aqui neste lugar. A presença dEle é real aqui nessa manhã. Então adore como se fosse o último dia da tua vida. Interceda pelaquela pessoa que você gostaria que está aqui. Interceda por essa vida. Interceda, declare que os teus problemas terão solução. Declare que Deus é fiel na tua vida. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. O Senhor nos leva ao deserto, Senhor, para mostrar que só Deus é Deus na nossa vida. O Senhor permite acontecer coisas, Senhor, para mostrar que só o Senhor é Deus e que não há outra além de Ti, Pai. Oh Espírito Santo, venha fluir nessa manhã, Senhor. Venha fluir em nossas vidas, no nosso coração, Pai. Oh Santo, Santo, Santo. Declare nessa manhã. E afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho e guio por teus passos. Vontade eu apoiei na tua lei. A tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, vira um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor.
me mostrar quem Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, vira um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Põe no meio da tempestade, vira um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Debaixo de tuas asas, Senhor, é o nosso esconderijo. Ele está aqui nessa manhã e o que Ele quer é o teu coração. Eu poderia perguntar aqui quem está passando por problemas, porque nós passamos por problemas diariamente, mas o que Ele quer é o nosso coração. Ele é a nossa única saída, nosso refúgio. Se entregue a Ele essa manhã, doa o seu melhor para Ele. Tudo está no controle. Creia que tudo está no controle. Debaixo das tuas asas nós vamos descansar. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós não merecemos tanto amor assim, Pai. Oh Jesus, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oh Jesus, Santo, Santo, Santo Jesus, tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por tanto amor, Pai. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Às vezes, em meio a situações, nós pensamos em desistir. Se deparamos com problemas que parecem não ter saída, né? Oh, Jesus, mas o Espírito Santo vem e transforma o que era impossível, porque nós somos improváveis, né? Oh, Jesus, tua fidelidade, Senhor. Oh, Jesus. Santo, Santo, Santo. Canta essa canção, declarando: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus, morre. Mas nem menos por mesmo
Eu adoro pelo que Ele é. Oh, Jesus. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Senhor, oh Santo, adore, não pare de orar, não pare de adorar. A Ele a glória. Oh Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A
deu. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vós. Mas vamos estar falando dos dízimos e das ofertas, que diz lá em Lucas 6:38, que diz assim: dai e vos for dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. O que nós temos dados ao Cristo? De que maneira temos dado? De que maneira temos contribuído para a grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo? E como os damos? Com bom grado, com amor, com gratidão, com prazer, aquilo que Deus tem nos dado? Porque Deus fala, dai, vos será dado, transbordamente, aquilo que nós entregamos ao Senhor. E o Senhor não pede nada mais daquilo que Ele já tem nos dado. O amor é demonstrar gratidão por aquilo que Deus tem nos concedido, aquilo que Deus tem nos dado, a nossa vida, o nosso prazer, a nossa comunhão. Isso também é uma oferta alçada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que nada venha me impedir, meus irmãos, de você poder ter o privilégio de ofertar a casa do Senhor com gratidão. Porque Deus me fala, eu não preciso da sua oferta, eu não preciso do seu dízimo, mas com gratidão, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, eu quero contribuir para essa obra. Eu quero demonstrar a gratidão e o prazer de estar fazendo parte do corpo de Cristo. Então, levante a sua oferta, levante o seu dízimo, em gratidão ao Senhor, e vamos trazer a caixa dos filados após a oração. Vamos estar orando ao nosso Deus. Grandioso Deus, soberano eterno Pai, estamos aqui, Senhor, novamente nessa manhã, ó Pai, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e demonstrando, Senhor, essa gratidão, trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo, que o Senhor possa abençoar muito mais, Senhor, aqueles que estão ofertando, aqueles que estão dizimando, aquele que não tem, Senhor, não se sinta envergonhado, não se sinta entristecido, mas que o Senhor possa estar vendo o desejo do seu coração, ó Pai, que ele venha, Senhor, ter a oportunidade nos demais cultos, nos demais momentos, ó Pai, para que ele também possa juntos se alegrarmos, ó Deus, no prazer de estar fazendo a tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente, a cada um que está em casa, ó Pai, nos assistindo, ó Deus, que eles possam sentir a dignidade, Senhor, de fazer a tua obra, ó Pai. Tudo que lhe pedimos, ó Deus, é que o Senhor esteja conosco, mantenha-nos, ó Deus, firmados nos teus caminhos, para a honra e glória do teu santo nome. Isso lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz, meu amor.
Graça e paz, irmãos. Bom dia, graça e paz. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém nessa condição? Levante sua mão, nós queremos conhecê-lo, conhecê-la. Essa moça, seja muito bem-vinda. A outra amada ali, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-los conosco. Vocês vão receber um formulário, se até o término do culto vocês quiserem, pode preenchê-los e nos entregar. Como nós vamos recebê-los, irmãos? 1, 2, 3. Você pode aplaudir a Jesus Cristo pela vida dos amados. Deus seja louvado. Queridos, Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo de número 20. Evangelho de São João, capítulo de número 20. No término do culto eu passo os recados. Ok? Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler verso de número 2. Verso de número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Evangelho de João, aqueles que nos assistem, muito bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, é uma alegria tê-los conosco. Ainda que longe, nós nos sentimos muito próximos pelas redes. Evangelho de João 20, verso de número 2, tema da mensagem: transforme a pressão da notícia no impulso para muitas conquistas. Repito, transforme a pressão da notícia no impulso para muitas conquistas. Vamos para o texto, verso número 2 do capítulo 20, diz o texto: então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, a saber, João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Você pode dizer amém? Que texto extraordinário. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, que sejamos ministrados, edificados e consolados. Senhor, te louvamos por essa manhã. Obrigado, Pai, por mais um domingo em Tua presença. O primeiro dia da semana em que nós iniciamos e decidimos iniciá-lo dando a Ti as primícias que lhe cabe, que lhe pertence, dando a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a exaltação. Estamos reunidos aqui a fim de adorá-lo na beleza da Tua santidade, exaltar o Seu nome, reconhecendo que só Tu és Deus, que de eternidade a eternidade Tu és o Senhor de toda a existência. Senhor, nós nos curvamos diante da Tua face, diante de Tua presença, assim como Maria em Betânia, quando assentada ao lado de Marta e de Lázaro, ouvira pacientemente aquilo que saíra dos Teus lábios para ensiná-los, orientá-los e conduzi-los. É assim que nós estamos essa manhã aqui, desejosos em ouvir a Tua voz. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Rei da glória. Por amor a Cristo, nosso Senhor, fale conosco. Por amor a Cristo, Jesus, ministre ao nosso coração. Senhor, remova todo o embaraço de mente, tudo aquilo que levantou-se contra a Tua palavra,
todo sofisma, toda fortaleza de mente, traga cativo todo pensamento em obediência à sua voz, ilumina os olhos do nosso entendimento, a fim de que compreendamos a profundidade, a largura, a extensão de tudo aquilo que o Senhor tem a comunicar. Senhor, fala no íntimo do nosso espírito, que haja graça, unção, virtude, sabedoria, palavra do conhecimento, a palavra de ciência, a palavra de profecia, que os nossos corações sejam inflamados como os corações dos 2 discípulos a caminho de Emaús, ó Deus, viveram como experiência espiritual. Fale ao nosso coração, nos dê a tua palavra essa manhã. Uma vez mais clamamos ao teu Espírito, tu tens liberdade em nosso meio, toma o seu lugar de honra, tu és bem-vindo, meu Pai, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudindo a pessoa de Cristo? Queridos, um dos grandes desafios do homem pós-moderno seja administrar as informações e notícias que vem a ele em uma velocidade incrível, como nunca antes vista. Augusto Cury vai dizer que as crianças, os velhos do tempo do Império Romano, ou os reis dos impérios, eles carregavam a mesma quantidade de informação do que uma criança de 9 anos hoje carrega. Por quê? Porque nós estamos vivendo o advento da tecnologia. E ela tem como prerrogativa nos informar. E hoje nós somos bombardeados por toda espécie de informação. Há uma correnteza de informação que muitas vezes, dependendo quais são elas tentam inclusive nos levar junto, nos carregar. E essas informações que hoje nós recebemos, elas tendem a influenciar os nossos dias, a maneira como nós enxergamos a existência, a maneira como nós lidamos com a vida. E uma vez mal administradas, elas podem ser nocivas e tóxicas, sem contar as notícias de âmbito pessoal, que diariamente somos atualizados. Essa é a que eu chamo de notícias do jornal da família, aquelas que acontecem dentro da esfera familiar. É um filho, é uma situação com o pai, com um familiar próximo, notícias de cunho familiar, existem essas também. Nunca foi tão necessário nós adquirirmos habilidades para lidar com essas realidades que nos cercam, uma vez que elas crescem de maneira tão significativa. Pode observar, hoje você tem no seu celular pelo menos 4 aplicativos que todo dia convida você para atualizar-se daquilo que é moda. É o TikTok, é o Insta, é o Facebook e tantos outros, é o Twitter e alguns mais aí que você mais atualizado talvez do que eu já saiba e talvez até tenha esse recurso no seu smartphone. O fato é que nós estamos cercados de muita informação e essas informações mal administradas, elas podem nos prejudicar, ser tóxicas, elas podem se transformar em peso, em carga, e isso prejudicar inclusive a maneira como nós operamos. Lidar bem com as notícias é ter a capacidade de valer-se delas, para calibrar de maneira positiva a vida. Então, o problema não são as notícias que estão ao meu redor, que me cercam, que permeiam a minha existência. Irmãos, isso é tão verdade, que o país tornou-se politizado. Há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, não se falava de política como se fala hoje. E você encontra pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica e que hoje discorrem bem as notícias a despeito da vida política.
conhecem as dinâmicas da vida política, as suas repartições, leis e tantas outras coisas. Isso se dá pelo advento das informações que chegaram a nós de maneira tão positiva, se nós conseguirmos administrá-las e ter essa habilidade para que elas não se virem contra nós. Hoje você tem acesso às leis, ao direito, hoje você consegue abrir uma empresa da sua casa. Então perceba, as informações, elas transformaram a nossa vida em um mar de muitas oportunidades. Contudo, mal administradas, elas podem ser nocivas, já disse, e tóxicas, porque elas podem nos prejudicar. Quando não sabemos lidar com elas, escute isso, elas podem nos paralisar e causar prejuízos indizíveis. Eu estou falando de informações. E por que eu estou me valendo desse texto, usando essa introdução, para primeiro me valer do verso de número 2 do capítulo de número 20, a despeito daquilo que começa a acontecer na vida desses dois discípulos, Pedro e João, aqui conhecido como discípulo amado, Simão Pedro e João. O que acontece é que uma mulher chamada Maria Madalena, ela vem ao sepulcro de Jesus, e ela encontra o sepulcro aberto, a pedra havia sido removida, e quando ela olha em uma repartição daquele sepulcro, ela percebe que o corpo de Jesus não estava mais ali. Desesperada, ela vai até os dois discípulos. A Bíblia diz que ela corre para encontrar-se com os dois discípulos. O primeiro deles é Pedro, o segundo é João. E ela vai levar a eles essa informação, que poderia tornar-se uma informação acachapante, terrível, desanimadora. Por quê? Porque é sabido na história que até hoje os romanos dizem que os judeus arrancaram o corpo de Jesus do túmulo e o escondeu. Inclusive há uma linha teológica que fala isso e defende isso para colocar em xeque a ressurreição de Cristo. Na verdade, eles estão se contradizendo, mas perceba que até hoje, esse fato que aconteceu há 2021 anos atrás, ou 2000 e alguns anos atrás, ele ainda é relevante. Você imagina para aqueles dias na cabeça desses dois discípulos. Eles recebem uma das informações talvez mais terríveis que eles poderiam receber naquele momento. Eu sei que talvez você deve estar pensando aí, porque você conhece as escrituras, não, pastor, mas a notícia do corpo não estar mais no túmulo era uma boa notícia para você, que já conhece as escrituras e compreendeu todas as promessas e as profecias, mas aqueles homens não haviam compreendido tudo que Jesus havia dito a eles. É tão verdade que Jesus vai olhar para o templo e vai dizer, em 3 dias esse templo será destruído, e no terceiro, ou melhor, esse templo será destruído, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eles não estavam entendendo, Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Haviam parábolas, figuras de linguagens, ilustrações, símiles, prosopopeia, que Jesus utilizava, se valia, e que os discípulos não conseguiam compreender, eles só vão compreender depois da ressurreição. Então perceba que para aquele momento, essa informação, ela não era a informação esperada. E o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos deixar a pressão das notícias nos paralisar. Eles recebem uma notícia terrível, aquela notícia vai causar pressão no coração daqueles homens. É Maria Madalena desesperada, a Bíblia diz que ela chora e chora muito. Quem tem que consolá-la, lá no verso de número 18, são os 2 anjos. Jesus aparece para ela, confunde ele com o jardineiro. Ela estava desesperada. Você imagina como ela leva essa notícia a Pedro e a João? Você imagina a maneira como ela chega lá para entregar essa notícia? Ela não chega com delicadeza, ela não chega debaixo de um espírito equilibrado, ela chega lá desesperada, e certamente ela consegue pressionar esses homens, ela consegue deixar o coração desses homens
atordoado. E o que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Que a informação que aqueles discípulos recebem certamente gerou pressão e muita preocupação no coração deles. Vamos para o texto de número 2, para que você entenda aquilo que eu digo. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Queridos, o problema não é o que me acontece, mas é aquilo que eu consigo reagir em detrimento dos acontecimentos que muitas vezes eu vou experimentar. O problema não é o que vai me acontecer, o problema é como eu lido com aquilo que vai me acontecer. Esses discípulos agora estão diante de um dilema. Olha o desespero, olha a pressão. Eles poderiam pensar: vamos orar, vamos jejuar, vamos mandar um zap para os outros 10, porque nós precisamos nos reunir para pensar o que nós vamos fazer. A gente chama isso de subterfúgio, fuga. É gente que quando está diante de pressão, não consegue usá-la como impulso para conquistar coisas novas, são paralisadas, elas são aprisionadas. Esses discípulos não se deixam ser aprisionados pela notícia ruim não, viu? Eles vão para cima, eles não se deixam parar. Por quê? Porque eles sabem lidar com as informações e com os acontecimentos. As informações que chegam têm a aparência de um grande problema, mas perceba, por trás delas, aquilo era uma grande promessa, era uma grande resposta. Só que naquele momento eles não entendiam. Eles estavam aflitos, e vamos combinar, quando nós estamos aflitos e preocupados, nós conseguimos fazer boas equações? Não! Quando você está envolto a um problema, você não consegue fazer boas análises. Nós lidamos com problemas de toda a natureza, casamentos que estão a um passo de terminar, e quando nós sentamos com o casal e nós começamos a orientá-los, a aconselhá-los, nós percebemos que são respostas simples que eles precisam, só que eles não conseguem encontrar-se com essa resposta. Por quê? Porque eles estão mergulhados naqueles problemas, em detrimento da aflição que habita o coração deles. Os olhos, a visão deles ofusca, fica nebuloso, eles não conseguem encontrar um local de saída, uma porta de saída. É como se eles estivessem em um labirinto. E o que eu vejo nesses homens é uma capacidade extraordinária de, mesmo diante das más notícias, eles se levantarem. Quanta gente aqui está diante de notícias difíceis, diante de situações perturbadoras, e Deus está dizendo: não para, não retroceda, não desista, não olha para trás. O diabo está se levantando dizendo: não tem mais nada lá, e Deus está dizendo: é que você não foi lá para olhar, está lá, é que você não viu ainda, você não conseguiu enxergar porque você não foi. Não faça isso. Eu estou falando com alguém aqui que está pensando em abrir mão do casamento, e Deus está dizendo: o seu casamento tem jeito. Essa notícia que chegou não é para acabar o teu casamento, é para te dar uma oportunidade de você conquistar novas coisas dentro dessa relação. Aleluia, aleluia. Queridos, perceba, aquele desaparecimento para um coração confuso e aflito seria a adição de mais um problema. Aquele acontecimento para um coração confuso e aflito seria a adição de mais um problema. Quantas vezes nós estamos envoltos a muitos acontecimentos difíceis, estamos sensíveis, nós estamos passando um tempo na vida delicado, difícil, desafiador, e de repente, notícias batem a porta, e porque nós já estamos confusos, aflitos, nós não conseguimos discernir as notícias e os acontecimentos, e nós dizemos: é mais um problema, é mais um, pastor. Não bastasse 2, agora é o 3º. Eu não consegui pagar o agiota, agora está chegando mais dívida. Pastor, eu não consegui pagar as contas, o carro quebrou.
Sabe, esse tipo de realidade que nos pega no contrapé, na contramão, e porque nós estamos já aflitos e confusos, nós olhamos e dizemos, é mais um problema, e Deus está dizendo, isso não é problema, isso você pode transformar em impulso para você fazer novas conquistas, abrir novas possibilidades, porque, querido, a pressão para um vitorioso e um guerreiro, ela tem como prerrogativa levá-lo a lugares mais elevados, porque ninguém consegue ser impulsionado sem ser pressionado. Eu vou falar de novo, ninguém consegue ser impulsionado sem ser pressionado. Sabe essa pressão que você está vivendo? Deus está dizendo, é para te impulsionar a um lugar que sem ela você não chegaria. Oh, glória a Deus. Essa pressão que você está vivendo é para te levar a catapultar a um lugar que sem ela você não chegaria. Agora perceba algo extraordinário. Num coração descansado em Deus, em paz, aquilo que parecia ser um acontecimento ruim, era um cumprimento de Deus. Veja José em capítulo 50, verso de número 30 do Gênesis. Ele vai olhar para os irmãos e vai dizer, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção, para que hoje muitas vidas fossem preservadas. Olha que extraordinário. Por que José usa dessa fala para perdoar os irmãos e compreender toda a dinâmica que o pressionou para impulsioná-lo a sentar na cadeira de governo do Egito? Por um motivo. Porque José estava descansado em Deus. José estava preso, ele estava descansado em Deus. José estava no calabouço, José estava descansado em Deus. José sabia que por trás de qualquer realidade, Deus estava presente em ação. Eu vou falar de novo para alguém que desconfia do amor e do cuidado de Deus. José sabia que por trás de tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus estava agindo ao teu favor. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã. Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não para por causa das notícias que você recebeu essa semana. Essas notícias vão levá-lo a lugares que sem ela você seria incapaz de chegar, se você administrá-la bem. Aleluia. As preocupações e conflitos desnecessários, queridos, olha para mim, pode ofuscar, prejudicar e comprometer como enxergamos a vida. Tem gente que tem preocupações desnecessárias, conflitos desnecessários. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? É excesso de futuro no presente. Isso é ansiedade. É excesso de futuro no presente. É você querer que aconteça hoje aquilo que vai acontecer amanhã. Porque vai acontecer. Porque todos os seus dias estão escritos no livro. Oh glória. Oh glória. Você crê nisso? E por que você está tão ansioso e ansiosa? Se você crê nisso. Perceba, irmãos, as preocupações podem roubar, ofuscar o sabor da vida, a alegria de viver. Não podemos tirar conclusões antecipadas das situações difíceis que estamos passando, ou notícias desafiadoras que recebemos. Imagine esses homens, eu não sei o que Pedro estava fazendo, eu não sei o que João estava fazendo, mas vamos conjecturar. Imagina que João estava assistindo La Casa de Papel. E Pedro estava tomando um café com a sogra. Porque tinha sogra. Com aquele pão feito em casa, que a sogra fez na casa dele para irritar ele. E de repente Pedro estava ali tranquilão, João estava em paz. Aí, o corpo do mestre não está no sepulcro. Alguém levou e nós não sabemos aonde está. Aquilo moveu o coração daqueles homens. Aquilo mexeu nas emoções daqueles homens. Certamente aquilo poderia colocar em xeque a confiança daqueles homens. Aquilo perturbou o espírito daqueles homens. É tão verdade que eles vão ao sepulcro. Agora perceba, irmãos, eles não vão tirar conclusões precipitadas. Eles não vão se antecipar.
Porque muitas vezes nós sofremos por antecipação aquilo que não devíamos sofrer. Tem gente que sofre por antecipação o tempo todo. O problema nem aconteceu, ela já começa a chorar, começa a taquicardia, arritmia, começa a transpirar. E pastor, eu tô... O que foi, filha? É que eu vou. Você não foi? Mas não foi ainda, calma. Ai, mas eu fico, sei lá, o que vai acontecer? Não aconteceu, calma. Aí na hora que volta, e aí? Hoje foi top, velho. Foi legal. Eu fiquei uma semana sem dormir, meu. Emagreci 8 quilos. Para as irmãs é ótimo, né? Emagreci 5 quilos para ser seu. Mãe, por quê? Ai, cortou a fome, cortou o sono, cortou tudo. Para que sofrer antecipadamente? Porque sofrer você vai. Sofre legitimamente. Sofre a hora que precisar sofrer. Porque sofrer você vai, amém? Paulo falou para Timóteo, ó, sofre comigo as aflições de Cristo. Então já que nós vamos sofrer, porque sofrimento é inerente à vida humana, vamos sofrer a hora que for para sofrer. A hora que chegar o momento de ser crucificado, aí nós vamos falar, minha alma está aflita, vou começar a transpirar sangue. Por que, Jesus? Por quê? Porque chegou a hora de transpirar sangue, fofo. Chegou a hora de chorar, porque tem tempo para sorrir, não tem? Mas tem tempo para chorar, e o meu tempo chegou, porque o choro dura uma noite. Aleluia, irmão. Aí você chora antes da hora de chorar, e quando é para chorar, você não chora, você se desespera. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Você chora a lágrima de amanhã, hoje, aí amanhã não tem lágrima para chorar, você cai no desespero, porque você está chorando antecipadamente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Esses discípulos não antecipam, eles não precipitam. Precipitar vem da palavra precipício. Eles não se lançam. Não, eles esperam. É preciso coragem para não deixar as pressões da vida nos esmagar, irmãos. Olha para mim. É preciso coragem. Porque todos os dias nós recebemos péssimas notícias. Quando você olha para a política, quando você olha para o futuro da humanidade, quando você olha para os homens, quando você olha para a maldade, para o pecado que tão de perto nos rodeia, é assustador, é assombroso. Mas nós não podemos ser conduzidos pelas notícias ruins. Nós não podemos antecipar aquilo que irá nos acontecer, porque Deus está cuidando de nós, amém, irmãos? Existem realidades que, por mais difícil que pareça, elas não lhe resistirá, caso você a enfrente. Sabia disso? O problema de muitas dificuldades que você vive é que você não está conseguindo enfrentá-la. Você não está se levantando para enfrentá-la, porque essa situação difícil que está se levantando, essa notícia que chegou para abatê-lo, ela não te resiste se você enfrentá-la. E foi isso que esses homens vão fazer. Eles não vão se abater com a notícia, eles não vão ser paralisados pela má notícia, eles não vão ser paralisados pelo dia mau, porque quantas boas notícias esses homens tiveram de Jesus? Muitas, milhares, centenas. O próprio João vai dizer que se fosse registrado todos os milagres que Jesus havia feito com os discípulos, não havia livro na terra que pudesse registrá-lo. Então ele deixou apenas uma porção, uma fagulha, apenas eu esqueço o termo aqui, eu queria usar um termo interessante que caberia bem, mas ele queria deixar apenas gotas do mar de milagres que ele fez ao lado dos seus discípulos. Agora, uma notícia não pode fazê-los parar, não pode fazê-los retroceder. É uma continuidade daquilo que nós dissemos no domingo passado. Eles vão para cima, eles vão no lugar aonde aquela mulher disse, lá não está. Nós não vamos ser parados pela má notícia, nós não vamos ser sequestrados pelos acontecimentos. Eles se levantam e eles vão, irmãos, vá ao encontro da notícia e resolva o problema, caso ele exista. Mas vá, porque tem gente, cara, que ouve, sabia, aí senta, chora e senta e não se levanta. E Deus está falando para você, se levanta, põe de pé, porque se você se colocar de pé, eu estou contigo nessa peleja e nessa batalha, porque você precisa levantar a espada que eu coloquei na tua mão. Agora eu te dei força, eu te dei graça, eu te dei espada, eu te dei dom, eu te dei talento, e você quer continuar sentado tendo dó de si? Eu não posso fazer nada por você. Olha o verso de número 3, irmãos.
Vá ao encontro da notícia e resolva o problema caso ele exista. Verso de número 3, olha o que diz o texto. Pedro e o outro discípulo, João, saíram, ô glória, saíram e foram para o sepulcro. Esses homens agora recebem a notícia, o que eles fazem? Eles se levantam. Fala para o seu irmão, se levanta. Muitas vezes, queridos, a pressão dos problemas nos gera medo de encarar situações e, consequentemente, nos rouba possibilidades de resolvê-los, de vencê-los. Ao contrário do que poderia ser esperado, o efeito dessa notícia, sabe o que fez esses homens? Movimentar-se. E tem notícia que Deus está permitindo que chegue à sua tenda, não é para te parar, é para te movimentar. É para você seguir em frente. É para você reconhecer o quanto você é forte em Deus diante dos acontecimentos que estão batendo a porta. Porque sabe o momento em que eu sei a capacidade que em Deus eu tenho? Quando eu venço os desafios que estão à minha frente. Isso vai autenticando dentro de mim quem eu sou no coração de Deus. Eu olho e falo, opa, eu venci leão. Opa, eu matei urso. Ah, gigante, eu mato também. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Porque você percebe que são promoções que Deus vai nos permitindo viver e experimentar, na medida em que nós nos levantamos, na medida em que nós enfrentamos os desafios, as más notícias, os acontecimentos que chegam, bate a porta. Existem situações que nos acontecem e notícias que nos chegam, que tem como objetivo, já disse isso, nos fazer sair do lugar. É o que diz o texto. Eu estou na versão NVI. Pedro e o outro discípulo saíram e foram, olha os verbos, saíram e foram ao sepulcro. Olha o que a notícia fez com esses homens. Fez esses homens se movimentar. A notícia, ela tem duas funções, ou ela te para ou ela te movimenta. Os acontecimentos, eles têm você vai ter duas opções diante deles. Ou você enfrenta, ou você se acovarda. Ou você enfrenta, ou você desiste. Não tem uma terceira opção. Ai, pastor, eu quero ficar nulo. Não tem. Você só tem essas duas opções. E nós precisamos, queridos, como esses homens, usar a pressão dos acontecimentos para nos impulsionar a conquistar coisas que talvez ainda nós não conquistamos. Verso de número 4, veja o texto. Os dois, isso é extraordinário esse texto. Quando lidamos bem com a pressão, ela nos impulsiona. Sabia disso? Quando nós lidamos bem com a pressão, ela nos impulsiona. Esses homens agora, porque não foram conduzidos pela má notícia, pelo péssimo acontecimento, porque se levantaram e saíram, agora eles começam a ser impulsionados. Veja o verso número 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Há momentos que correr será uma necessidade e acelerar alguns processos é necessário. Perceba que esses homens agora, diante dessa notícia, o que eles fazem? Eles correm. Eu sei que tem gente que é mais lento. Tem, por causa dos perfis. Tem gente que é mais analítico. Ele pensa 1000 vezes antes de fazer, executar. Ele gosta de colher informações, ele gosta de pegar conselhos. Sabido, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas tem gente que por muito analisar, por muito observar, nada fará. Portanto, nada conquistará. Tem momentos, fofo, olha para mim, que você vai ter que apertar o pé e acelerar. Você vai ter que parar com essa lentidão. Tem momentos que Deus está falando para você, eu não quero que você ande, eu quero que você corre. Eu preciso acelerar os processos na tua vida. Eu preciso colocar o negócio para andar. E essa lentidão sua está te atrapalhando. Ai, pastor, eu estou num passo de boi. Depende. Tem dia que é para andar devagar. Tem dia que não é nem para andar, mas tem dia que é para correr. Você precisa discernir o tempo, o momento que você está. Tem gente que está vivendo o melhor tempo da empresa. Não, pastor, eu estou calminho, eu estou tranquilinho. Aí a oportunidade passa. Há um
tempo da tua empresa que talvez aquele recorte daquele ano, daquele tempo, é o tempo que você vai mais ganhar dinheiro em toda a história da tua empresa. Aí acorda 9h30 da manhã, para 4 horas da tarde, porque eu sou empresário. É um mané. Tá ganhando dinheiro, cabeçudo? Vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. A hora que não tiver cliente, você vai pescar. Amém? Haverá momentos que correr é necessidade. Acelerar os processos é necessário. Em alguns momentos, irmãos, escuta isso, ter senso de urgência nos ajudará. Tem coisa na tua vida que não é urgente. É para ontem, é para agora. Não, pastor, casamento não está indo bem, vamos deixar, né? Vamos ver, graças a Deus, que eu estou precisando trocar meu celular, né? Glória a Deus. Aí o casamento está acabando. Tem negócio de trocar celular não, filho. Paga um terapeuta, paga um psicólogo, paga o pastor, não paga o pastor não. Paga o terapeuta. Cuida disso. Resolva isso, é urgente, né? Não é para daqui a pouco. O filho está analfabeto com 10 anos. Não, pastor, é que ele tem uma dificuldade, mas nós estamos orando, sabe? Não é orar não. É ir para o CAPS, é procurar psicopedagoga, é cuidar desse menino, é ir com ele para a escola, é sentar para fazer a tarefa dele. Ô pai preguiçoso, seu indolente. Amém, irmão? Aceita aí que dói menos. Vai segurando aí o rojão. É Bíblia. É Bíblia. Não, pastor, vamos deixando, pastor, porque eu tenho um texto aqui do profeta Zeca Pagodinho, e o texto diz assim, é versículos meus, capítulos seus. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu colocaria uma vírgula e diria, vamos ver onde você vai parar. Tem coisa que é urgente, amém? É importante entender que alguns processos nos exigirá rapidez, e ainda que não chegue primeiro, o que importa é chegar, o que precisa é chegar. Os dois estavam correndo, quem que chegou primeiro? O João. O Pedro chegou por último, tadinho do Pedro, eu acho que o Pedro era mais gordinho. O Pedro chegou por último lá no sepulcro, estava fora de forma, devia estar com o shape de bicheiro. Bicheiro é aquele pessoal de cassino, anda aquele monte de ouro, gordão, né? Shape, só para você saber o que eu estou dizendo. Shape é, né, o shape da pessoa, né? Está magrinha, tal. Shape de bicheiro. Imagina que o Pedro estava com shape de bicheiro, estava comendo muito peixe com Jesus, né? Os dois saíram correndo. Ai, mas o outro chegou primeiro, não importa. O importante é você correr, meu filho. Tem momento que é correr. Tem momento que é correr. Tem momento que você vai precisar acelerar. Você vai precisar colocar isso para andar. Amém ou não amém, irmãos? Tem gente que está numa vagareza, numa lentidão. Ô, pastor, fumou um, filho, o que é? Ô, pastor, a unção do Bob Marley, pelo amor de Deus. Você é crente, acorda, ei, hello, vida, planeta Terra chamando. Vamos, filho, acorda, corre. Amém? Aí depois é mandado embora do emprego. Oi, pastor, é uma luta, é uma perseguição. É nada, só lentidão, não é perseguição. Isso chama lentidão, não é perseguição. Dá até um trocadilho aqui. Amém? Quando lidamos com a pressão, quando lidamos bem com a pressão, ela nos impulsiona. Outra, enfrentar parcialmente a notícia não me conduzirá a grandes conquistas. Enfrentar parcialmente a notícia não me conduzirá a grandes conquistas. Vamos para o texto para você entender o que eu quero dizer. Verso número 5. Ele se curvou olhando para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Olha João lidando com as notícias de maneira parcial. João corre, chega primeiro, vai na frente, mas ele não sabe lidar de maneira plena com aquilo que ele precisava lidar. Ele enfrenta parcialmente a notícia, e por isso ele naquele momento não estava sendo conduzido a uma grande conquista, a um grande feito,
Há uma grande possibilidade de uma grande experiência. Existem coisas que precisam entrar para resolver, saber, experimentar, aprender, identificar. Tem coisas que eu preciso entrar, irmão. Quando Deus chama Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, eu não sei se você já percebeu isso no texto. Ezequiel 37. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Aonde que ele pede para Ezequiel profetizar? Você nunca percebeu isso no texto? No meio do vale de osso seco. Deus estava dizendo para ele assim, ó: eu quero te colocar no meio do BO, Ezequiel. Oh glória. Ezequiel, eu quero te colocar no meio da morte, Ezequiel. Ezequiel, eu quero te colocar no meio do problema, profeta. Sabe por quê? Porque se você não estiver aí no meio, aí dentro, você não consegue resolver o problema. Você está pegando o que Deus está falando? Tem gente que fica nas periferias querendo resolver problema central, não adianta. Fica na periferia, rodando, margeando. O problema é lá no centro, aí fica margeando. Resolve nada, filho. Vai para o centro. O que é o problema? O problema é o casamento? Senta com o marido, com a esposa. É no centro, é na mesa, senta. É o filho que você está desconfiado, está se tornando homossexual, está com inclinações estranhas. Senta, fala, é no centro. Não tem que ficar na periferia. Está desconfiado de alguém? Senta, chama para trocar ideia, senta na mesa. É no centro que se resolve. Você tem que entrar para resolver. Aleluia. É os famosos desconfiados de plantão que não resolvem nada. Ai, eu ando desconfiado. Só anda desconfiado, não resolve. Por quê? Porque fica margeando os problemas. Fica na periferia da vida. Vem pro centro. Cai para dentro, entra. Tá com medo do quê? De quem? Vai ficar observando até quando, João? Porque quem observa consegue enxergar algumas partes daquilo que precisava enxergar como um todo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Aí eu estou observando. Tem gente que está na igreja aqui observando. Vai ficar observando até quando? Está na hora de você cair para dentro. Oh glória. Está na hora de você se envolver mais. Oh glória. Está na hora de você chorar conosco. Está na hora de você sofrer conosco. Oh glória. Ô João, até quando você vai ficar na porta olhando, João? Eu preciso que você entre, João. E não adianta porque você chegou primeiro, porque quem chega primeiro e fica na porta, não recebe aquele que entra ainda que chegou por último. Porque muitas vezes os últimos vão ser os primeiros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém? Existem coisas que eu preciso identificar. Enquanto o discípulo estava do lado de fora, a sua visão era o quê? O texto vai nos ensinar, parcial. João viu, está no texto, olhou para dentro e viu as faixas de linho, só. Estava fora. João estava vendo alguma coisa? Estava, mas era parcial a sua visão. Ele não conseguiu ter uma visão plena, completa daquilo que estava lá dentro. Por quê? Porque ele estava fora. Tem situações que para eu avançar é preciso, mais que observar, mais que avaliar, mais do que ver, é preciso entrar, é preciso fazer. Amém? É preciso fazer, é preciso entrar. Parar de analisar, avaliar, pensar, observar. Chega, Deus está falando com alguém aqui. É hora de você fazer alguma coisa. É hora de você sair do lugar. É hora de você se dispor. Essa notícia não pode pará-lo. Essa notícia não pode sequestrá-la. Essa notícia é para a glória de Deus se você se colocar de pé e se posicionar. Amém ou não amém, irmãos? Tem ocasiões que observação é fundamental, analisar criteriosamente é imprescindível, mas em outros a exigência é agir, é entrar, é fazer. Há um perfil, de 4 perfis, tem pelo menos 2 linhas de estudo que tratam os perfis, o sinestésico, me ajuda os perfis aí, quem que sabe dos perfis? Cadê? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Aí você tem uma outra linha de estudo que vai falar dos analíticos, daqueles que fazem, qual que é o nome? Me ajuda. Não está no estudo aqui, mas eu quero lembrar. Vocês não sabem? Não? Pois vocês pesquisam. São outros 4 estilos, né? São 2 linhas de estudo que falam desses perfis
que normalmente as empresas ou os RHs estudam. E há um perfil que é aquele que faz, é aquele que analisa pouco, faz muito. Tem momentos que esse perfil ele é imprescindível. E você precisa, se você é um analítico, você é aquele que observa muito, você precisa deixar ou se permitir fazer mais, operar mais. Porque senão você vai ficar num ambiente de muito projeto, plano e sonho, mas pouca realização. E quem projeta muito, vive pouca realização, se frustra. E muitas vezes isso está ligado ao fato de você ter dificuldade de ser alguém operoso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esses homens precisaram fazer alguma coisa. Era fazer, era entrar. Veja o verso de número 6, eu estou indo para o final. As grandes conquistas só serão possíveis quando eu vou até onde preciso ir. Escuta isso, irmãos. As grandes conquistas só serão possíveis quando eu irei, ou quando eu vou, aonde eu preciso ir. Porque tem gente que não vai até onde precisa ir. Tem gente que para no meio do caminho. Tem pessoas que não cumprem toda a missão. Paulo vai nos ensinar isso. Combati o bom combate. Repita comigo. Você não conhece a Bíblia, irmão? Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Encerrei. Eu fui até o final. Eu cumpri minha missão. Eu fui até aonde eu precisava ir para conquistar aquilo que eu desejava conquistar. Perceba, veja o texto, o verso é o número 6. Olha o que diz o texto. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no seu... Eita glória! Ele chegou onde João chegou. Só que ele foi aonde João não foi. Porque tem gente que chega até onde eu chego, mas muitas vezes não consegue ir aonde eu vou, porque para no meio do caminho. É bloqueado, é barrado, é parado pelos retardatários. E eu não sei quais são os seus. É um pecado. É um inimigo, é uma voz que fala. É o medo que te paralisa. Simão chega aonde João chega, só que ele transpõe, ele vai. Olha o que diz, a seguir, Simão Pedro que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro. Olha essa revelação, irmãos, está no texto. Viu as faixas de linho, vírgula, porque agora ele está dentro, ele vai ver o que João não vê porque está fora. Está no texto. Bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Uau! E o que dava esperança de que Jesus voltaria, não era as faixas de linho, mas era a faixa que estava em sua cabeça, porque era uma tradição. Era uma judaica dos dias. Quando Pedro entra onde João não entra, ele vê o que João não vê. Ele experimenta o que João não experimenta. O que importa não é o que eu sei, mas como eu lido com isso, irmãos. Como eu lido. Como eu assumo aquilo que eu preciso fazer. Vocês irmãos estão entendendo isso? Como eu assumo isso? Eles sabiam, os dois sabiam o que precisava, onde eles teriam que ir, mas um lida de maneira melhor, mais eficaz, eficiente com essa informação. A notícia leva Pedro dentro do lugar que era necessário ir e estar. Às vezes o que te falta não é uma notícia para levar onde você precisa, é a disponibilidade que te falta para você ir aonde você já sabe onde precisa ir. Porque tem gente que sabe onde precisa ir, não vai porque não quer. Por falta de disponibilidade. Alguém que está te aprisionando. Enquanto quem está lá fora vê parcialmente, dentro a visão é completa. O que importou para Pedro não foi sua largada, foi sua chegada. Você percebeu isso? Quem chega primeiro no sepulcro, irmãos? João. Quem entra? Pedro.
Por quê? Porque o que importa não é a minha largada, é a minha chegada. Eclesiastes 7:8 vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez João, correndo, devia olhar para trás e falar, Pedro está gordo, estou chegando primeiro. Mas chega lá, ele não faz o que Pedro faz, ele não tem a atitude que Pedro tem, ele não vai aonde Pedro vai, e é isso que eu preciso entender. Talvez você não viveu ainda coisas extraordinárias que outros estão vivendo, porque você não entrou em lugares que os outros estão entrando, e hoje Deus está dizendo para alguém, vá ao lugar de intimidade, para que você viva plenitude na minha presença, vai mais fundo. Talvez você está na porta ainda. É preciso levar em conta todas as exigências do processo, para que eu viva essas vitórias extraordinárias. Irmãos, Pedro era doido. Uau! Nessa hora, valeu o fato de Pedro ser sanguíneo, hemorrágico. Ele era doido. Enquanto João estava lá, não tá, estou vendo uma faixa de linho. Pedro chega, irmão, Pedro não pede licença. Pedro cai para dentro do túmulo, do sepulcro, oh glória. Só que porque ele entra, ele vê o que João não vê. Porque ele faz o que João não faz, ele recebe o que João não recebe. Você está entendendo porque muita coisa na sua vida não aconteceu ainda? Aí você olha para a vida dos outros, acha que é sorte. Sorte, hein? Não, não é sorte não. Não é sorte não, é posicionamento, é disponibilidade. O último para a gente ir embora. Verso de número 7, verso de número 8 do capítulo 20 ainda. A notícia que não me faz parar, me faz influenciar. Irmãos, se João não entra, Pedro faz João entrar. Ô glória. E isso é um recado para nós cristãos, irmãos, da família de Deus, membros do corpo de Cristo. Tem pessoas que não chegaram onde elas poderiam chegar, mas nós que chegamos, podemos influenciá-las a chegar. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade. Veja o verso de número 7 e verso de número 8 do capítulo 20, que extraordinário. Bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Uau! Uau! João está fora do sepulcro, Pedro está dentro. E agora, uma vez Pedro dentro, ele consegue notar que quem está fora não consegue ver o que ele vê. E uma vez quem está fora nota que quem está dentro desfruta de quem está fora não desfruta. Perceba essas realidades dicotômicas entre Pedro e João. Pedro tinha em mãos dentro o que quem estava fora não tinha. Era um tubante, um lenço que cobria a face ou a cabeça de Jesus. E quando isso começa a acontecer, Pedro influencia João a entrar. E porque entra, ele vê o que Pedro via e passa a crer no que Pedro cria. Pedro chega, e quando chega, ele influencia João a chegar aonde ele chegou. E essa é a nossa responsabilidade hoje. É transformar as pressões no impulso, para que nós tenhamos muitas conquistas. Eu não sei, queridos, quais são os acontecimentos e as notícias que têm envolvido você, mas em muitos momentos elas têm poder de nos parar, de nos barrar. Pode subir o louvor. E eu quero encorajar você como homem de Deus. Eu quero encorajar você hoje. Você mulher, você homem que aqui está, irmão em Deus, a não parar por causa dos acontecimentos, a não parar por causa daquilo que está acontecendo com você, porque essas notícias, esses acontecimentos não podem paralisá-lo. Você pode olhar para eles com olhos de Cristo, com olhos da fé, e usá-los para impulsionar você a lugares que você, sem essas informações, não conseguiria chegar. Porque tem gente que pega a informação e chora
tem outros que pegam e transformam essas informações em uma grande oportunidade. Você sabia que nos momentos de crises mundiais, foram os momentos em que o mundo sacou o maior número de milionários da história? Por quê? Porque são homens visionários que, quando estão diante de notícias e acontecimentos terríveis, eles conseguem olhar com olhos de fé, eles conseguem ver o que ninguém vê, eles conseguem enxergar o que ninguém enxerga. E Deus quer dar a nós, cristãos, filhos do Deus vivo, a oportunidade de extrair de acontecimentos que poderiam nos paralisar, a oportunidade de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus. É interessante que quando os discípulos voltam para casa, depois de crer naquilo que eles viram, Maria Madalena continua chorando no sepulcro. E quando ela olha de novo, ela insiste no lugar. Ela não entra, mas ela insiste na visão. E ela fica o tempo todo olhando, chorando, olhando e chorando. De repente, quando ela olha, ela vê 2 anjos dentro do sepulcro. Um em cada ponta do local onde eles haviam sepultado o mestre. E de repente ela olha para trás, havia um homem, ela confunde ser ele o jardineiro. E pergunta: diga, aonde vocês colocaram o corpo dele? E Jesus vai dizer: Maria. E quando ele diz isso, ela diz Rabone, que em hebraico significa mestre. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando eu insisto, quando eu persisto, o Senhor se manifesta a mim. Tem gente que está chorando aqui como Maria já há muito tempo. E Deus está falando: insiste mais. Insiste mais. Você tem mais força aí para lutar. Você não vai desistir. Não é para você parar, não é para você retroceder. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte para ti, mulher: as lutas e as guerras que você tem vivido nos últimos 3 anos são as mais difíceis da sua história. Só que quem te trouxe até aqui sabe que foi Deus. Deus falou: eu estou entrando com intervenção. Deremi calavassi de cobidaragaia. Eu estou enxugando as lágrimas dos seus olhos, porque a tua família não está perdida. Tua família não está destruída, porque o diabo cirandou lá para levar até gente, porque eu estou vendo como se um caixão saísse de dentro da tua casa. Deus falou para mim: é sonho que eu dei para ela. E Deus falou: mas esse sonho está quebrado hoje, porque o diabo ia levar alguém embora. Mas Deus está falando: eu estou trazendo vida, eu estou trazendo paz, eu estou trazendo alegria. Do teu ventre eu tirei vida, do teu ventre eu tirei alegria, do teu ventre eu tirei sorriso. Ninguém vai morrer no tráfico de droga. Alamanai gelevacia, alaiocanto queminácia, brumineque dorevácia, porque a mão do meu Deus intervém hoje, e o meu Deus arranca alguém das garras do diabo e diz: mãe, descansa, relaxa, porque eu estou no comando, o barco não vai afundar. Você pode adorar a Deus. Ai, alamadore calamácia, bruigelevicia, lamatuk televácia. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Diga isso. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar toda obra da tua do inferno vergonha, eu vou te honrar. Seja repreendida agora. Diabo, pega o que é seu. Quem mandou largar Pega o que é seu da vida, da casa, da família dela agora. Em o nome de Jesus. Sai agora. Você pode colocar de pé. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Ola badara galacia. Filho, eu vou te honrar. Jurimine levassi de cominagassou. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus. Glorificamos a ti, Pai. Tu és fiel e santo. Dorebi calavarassi de benevassi. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Adore a Jesus. Quem glorifica mandou você Ele. parar?
Exalte a Ele, você pode? Volte para o Feche os teus olhos, abra a tua boca, começa a adorá-lo na beleza da tua santidade. Oh glória a Deus. Quem mandou largar a Oh glória a Deus. rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Dominar assim, convidar a séria. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Convidar assim, elevasse, dominar assim, dar a galaxia. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há um tempo pra tudo. Mandou separar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Alaraçu de Menerega lá da Cia. Provida la galaçu de Cominagaçô. Dore Menereleci de Cominagacélia. Quem mandou largar Receba a minha a presença. rede? Receba o meu Quem renovo. mandou você parar? Receba a minha paz e a alegria do meu espírito. Volte para o mar Deremi alto, Calabarassi no lugar de da tua dominar a vergonha sede. eu vou te honrar. Urigalassi de Mominar a Quem Gaia. mandou largar a rede? Se levar lá sobre Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Você está abençoado? Aplica isso na tua vida. Você aplica isso na sua história, no teu trabalho, na sua vida financeira, em todas as áreas. Se aplicar isso, você vai ser sucesso. Pega todas essas informações ruins, esses acontecimentos difíceis que estão acontecendo, e faça deles uma mola propulsora que vai guiná-la, levá-lo e levá-la a lugares inimagináveis, indizíveis. E você dirá: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém, queridos? Quero te abençoar para nós irmos embora. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã. Obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Senhor, leva-nos em paz, em segurança. Ó Senhor, iniciamos a nossa semana em tua presença. Que o teu povo receba a tua bênção e o teu favor, que nada lhes falte. Conduza-os, Pai, no centro da tua vontade. Guarda-os de todo mal. Que tenhamos uma semana sobrenatural. E que o Senhor nos dê graça, força, para que nós consigamos a gerir, administrar, ó Deus, os desafios que certamente apresentar-se-ão a nós essa semana. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode dizer amém? Levante suas mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante sobre ti o rosto e lhe dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. A igreja diz amém. E a igreja que rompe em fé diz: um beijo, Deus te abençoe.